Pessoal, bora aproveitar essa questão aqui da FCC para a gente revisar a responsabilidade civil do Estado. Quando a gente pensar em responsabilidade civil, a gente já pode escrever assim, ó, ato, dano, nexo, culpa, barra dolo. Essa parte inicial aqui, a gente vai estar falando de responsabilidade objetiva. Agora, quando a gente estiver falando de envolver culpa ou dolo, a gente tem que pensar que culpa ou dolo está na parte subjetiva. Se a pessoa, o que a pessoa pensa, se ela, a intenção de uma pessoa está na cabeça dela. Por isso, essa é uma parte subjetiva. A gente não consegue analisar objetivamente. Então, por isso aqui é uma responsabilidade subjetiva. Dentro de responsabilidade objetiva, a gente tem um desdobramento entre risco administrativo, risco integral e risco administrativo. Risco integral e risco administrativo. No risco administrativo, a gente pode ter um excludente, como por exemplo, uma culpa exclusiva da vítima. Ou então a gente pode ter um caso fortuito ou uma força maior. Vamos dizer aí que, sei lá, teve um problema em uma cidade, uma enchente, alagou a cidade, mas aquilo nunca acontece. Aquilo dali foi um fato, foi um caso fortuito, foi uma força maior. Não tinha como prever que aquilo ia acontecer porque nunca tinha acontecido antes. Então, se era uma responsabilidade objetiva na prestação daquele serviço, agora ficou excluída porque a gente está falando de um risco administrativo. Agora, se a gente estiver falando de um risco integral, não adianta vir falar que teve um caso fortuito, uma força maior, como por exemplo um acidente nuclear ou um caso de um ato de terrorismo. Já na responsabilidade subjetiva, a gente já falou, né, a gente vai ter que analisar, além do ato, além do dano, do nexo, a gente vai ter que analisar a culpa ou o dolo. Então, aqui no risco integral, a gente não consegue ter essa exclusão, no risco administrativo a gente consegue. Agora, bora olhar o que vocês estão pedindo pra gente. Teoria do risco integral invoca a responsabilidade civil por danos ambientais, predica que as pessoas jurídicas de direito público e direito privado, prestadores de serviço público, respondem objetivamente, ela realmente é uma responsabilidade objetiva, pelos danos causados por seus agentes nessa qualidade, bastando a comprovação de nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Então, lembra lá, a gente tinha ato, dano e nexo. A gente não precisa de culpa ou dolo quando a gente está falando de responsabilidade objetiva.